Olá, caros alunos, tudo bem? Estamos aqui hoje para gravarmos mais uma aula junto com vocês sobre gramática. Hoje nós vamos tratar de um assunto específico que nós já estamos estudando, que é a parte da gramática que a gente conhece por morfologia. A morfologia, ela trata da formação das palavras, assim como trata das classes gramaticais. Então hoje, especificamente, para ajudar vocês a construir um mapa conceitual, nós vamos tratar das 10 classes de palavras que existem. São elas: o substantivo, o adjetivo, o pronome, o artigo, o verbo, o advérbio, a conjunção, a preposição, o numeral e a interjeição. São essas as 10 classes gramaticais que nós temos que ter em mente para que a gente possa seguir os próximos assuntos. O quanto que é importante para que vocês possam. Vocês precisam ter esta base para que a gente possa construir os nossos próximos assuntos com mais facilidade. E vamos começar por uma classe gramatical que é fundamental, que a partir delas se estruturam e se organizam outras classes de palavras. Nós vamos começar pelo substantivo. Os substantivos são nomes. Nós estamos vendo aqui casa, amor, lugares, nomes de lugares, tudo na vida, na verdade, tem nomes. Tudo que existe e até o que não existe, a gente dá um jeito de nomear. Isso são os substantivos. Os substantivos, eles podem nomear seres, pessoas, né? João, Maria, gato, cachorro. Eles podem nomear sentimentos como amor, saudade, ciúme, raiva. Né? Eles podem nomear seres que existem, como, por exemplo, um bicho, um gato, como, por exemplo, um garoto. Mas ele também pode nomear seres que não existem, como dragão. Dragão a gente sabe que não existe, mas tem um nome, dragão. Então, tudo isso é substantivo. E aí, existem outras classes de palavras que se relacionam, como eu já falei, ao substantivo. O adjetivo é uma delas. O que é o adjetivo? O adjetivo são palavras que dão características aos substantivos. Por exemplo, garoto é substantivo. Garoto medroso. A característica que eu dei a este garoto, garoto medroso. A característica foi medroso, então este é o adjetivo. A característica que eu dei ao garoto, né? Eu posso dizer garoto alto, garoto moderno, garoto legal, garoto chato. Então, todas essas características que eu dou ao substantivo são adjetivos. Então, vejam que o adjetivo, ele se liga ao substantivo. Por quê? Porque ele caracteriza o substantivo. Outra classe gramatical que também se relaciona ao substantivo são os numerais. Os numerais, eles servem para quantificar esses números todos que nós conhecemos, número 1, 2, né? Os números que a gente chama são os numerais cardinais e os numerais ordinais, primeiro, segundo, né? Todos esses numerais, eles também se relacionam ao substantivo. Vejam só quanto de importância tem o substantivo. O substantivo é bicho besta, né? Ele se acha o máximo, porque em torno deles, dos substantivos, vivem outras e outras classes gramaticais. Então, os numerais, eles servem para quantificar os substantivos. É para isso. Por exemplo, eu acabei de falar de garoto. 1 garoto, 2 garotos, 3 garotos, o primeiro garoto, o segundo garoto, o terceiro garoto. Então, os numerais, eles servem para isso, justamente para quantificar, dar quantidade ou para colocá-los na ordem, né? Para isso servem os numerais. E vocês não acreditam, outra classe gramatical só vive em função dos substantivos. O artigo, por exemplo. O que são os artigos? Os artigos, eles servem para se referir ao substantivo de maneira a determiná-los ou a indeterminá-los. Vou dar um exemplo para vocês. Olha essa frase aqui, ó. Eu quero uma bolsa. Eu quero uma bolsa. O substantivo aí é bolsa. Muito bem, bolsa é o substantivo. Uma bolsa, eu estou indeterminando. Eu quero esta bolsa, mas
pode ser uma bolsa qualquer. Agora vejam essa outra frase aqui, ó. Eu quero a bolsa. Quando eu digo eu quero a bolsa, é porque eu quero uma bolsa específica. Se eu falo com você e eu digo eu quero a bolsa, é porque você já sabe de que bolsa eu estou falando. Então, o que são os artigos? Se ligam aos substantivos, ao famosão dos substantivos, se ligam aos substantivos para determiná-los ou para indeterminá-los. E só existe esse, gente, é muito fácil. Só existe o artigo o, com o seu feminino a, e os seus plurais, os e as, e o outro artigo que existe é um, que com o seu feminino uma e os seus plurais uns e umas. Então, o artigo, eu costumo dizer que ele lembra o arroz, ele só acompanha, né? Então, ele sempre acompanha o substantivo para indeterminá-los, quando você não consegue identificar qual é, uma, uns e umas, e para determiná-los, quando você consegue identificar qual é. Tá certo? Muito legal, né? Então, para vocês verem a importância do substantivo, nós temos mais uma classe gramatical que só funciona por causa do substantivo. Essa classe gramatical são os pronomes. Os pronomes, o nome já diz, pronome. Pró é algo que vem perto, que está próximo, que está associado. Então, os pronomes, eles servem para acompanhar ou para substituir os nomes. Por exemplo, tá? Vamos lá. Vamos pegar aquele exemplo do menino, né? O menino está aqui. Menino é substantivo, nós já aprendemos isso, né? O menino, nós já sabemos que é o artigo. Mas aí, gente, em vários momentos, eu não preciso me repetir esse substantivo. Eu posso substituí-lo. Eu posso dizer ele, né? Então, principalmente a gente usa muitos pronomes nos textos, porque eu não preciso ficar repetindo. Então, eu posso dizer o menino, ele, eu, o falei, né? Porque existem vários tipos de pronomes. Isso nós vamos estudar, aprofundar cada uma dessas classes de palavras mais tarde. Mas os pronomes, existem os pronomes pessoais, que são os que substituem as pessoas. É o caso dos pronomes que vocês todos conhecem, que é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Né? Eu substituo diretamente aos nomes. E existem os pronomes oblíquos, né? Que são os pronomes que substituem indiretamente os nomes. Por exemplo, eu não digo eu amo ele. Nem pode, né, gente? É eu o amo, porque são os pronomes oblíquos que substituem indiretamente. Existem vários tipos de pronomes, como eu já disse, depois a gente vai se aprofundar. Os pronomes demonstrativos, este, esta, aquele, né? Os pronomes possessivos, meu, teu, nosso. Os pronomes interrogativos, o quê? Quando? E etc. Então, os pronomes, eles servem, se associam aos nomes, se associam aos substantivos, para que a gente possa não repeti-los muito, ou para que a gente possa fazer referência, ou que a gente possa indicá-los e etc. Entendido? Então, até aqui nós já vimos o substantivo, que é o bonzão, é o do meio, né? O substantivo. A partir do substantivo, nós vimos adjetivo, que são as características dos substantivos. Nós já vimos o artigo, que serve para determinar ou indeterminar o substantivo. Os numerais, que servem para quantificar os substantivos. E os pronomes, que são a classe de palavra, que serve para acompanhar ou substituir o tal do substantivo. Esse substantivo é muito famoso, né, gente? Substantivo é o bonzão da boca, porque muita coisa gira em torno do substantivo, em torno dos nomes, né? E aí eu queria falar com vocês sobre outra classe gramatical importantíssima. Importantíssima para que a gente possa analisar, organizar, entender as palavras, que são os verbos. Os verbos, eles expressam ação. Os verbos expressam ação. Por exemplo, a garota está correndo. Esses verbos, eles expressam ação. A garota está correndo, né? Estou usando. A garota correu. A garota andou. Isso dá ideia de ação. Os verbos também dão ideia de estado. Olha aqui a garota, gente.
A garota está triste. A garota está feliz. Mas eles também dão de mudança de estado. A garota ficou feliz. A garota ficou triste. Os verbos também dão ideia de fenômenos da natureza. Ah, esfriou, esquentou, né? Choveu. Tudo isso são os fenômenos da natureza, que também são colocados a partir dos verbos. Então, os verbos, eles dão essa ideia de ação, estado ou fenômeno da natureza, além da mudança de estado, que eu já ia esquecendo. Bem, os verbos, eles são tão importantes que a partir deles existe uma outra classe de palavras, que são os advérbios. Os advérbios, o nome também já dá uma pista. Ad quer dizer junto, ao lado. Os advérbios estão ao lado dos verbos. Observe esta frase. A menina chegou cedo. É a mesma menina que estava correndo. Porque ela chegou cedo porque ela estava correndo, né, gente? Então, a menina chegou cedo. Ela chegou, eu entendo. O verbo chegar. A menina chegou. Mas eu acrescentei uma informação a mais a esse verbo. A menina chegou cedo. A menina chegou apressadamente. A menina chegou agora. Então, todas essas expressões, elas estão me dando uma informação a mais ao verbo. Isso é o advérbio. Muito importante também são os dois conectivos que nós temos na língua portuguesa, que são as conjunções e as preposições. Por que a gente chama de conectivo? Porque eles só servem para ligar. Eles ligam termos e ligam orações. Por exemplo, quando eu digo as meninas foram para a praça, né? Então, eu estou ligando dois termos aí, porque preposição, ela não liga orações, ela liga termos. As meninas foram para a praça. As conjunções, elas podem ligar termos e orações. Então, qual é a diferença entre as conjunções e as preposições? Vou dar um exemplo. O menino gosta de açaí com camarão. Açaí é o termo regente. Ele é o termo principal. O camarão, ele vem complementar. Eu gosto de açaí com camarão. O com é a preposição. Liga termos que não são equivalentes. Agora, se eu disser eu gosto de açaí e camarão, são duas coisas que eu gosto igual. Eu gosto do açaí e também do camarão. E então esse e é uma conjunção. E a nossa última classe gramatical, uau! Oh, que susto! Vocês sabem qual é a classe gramatical que está faltando? Essa mesmo, a interjeição. A interjeição. Ai, uma barata! Meu Deus, socorro! Essa é a interjeição. É o medo, é o susto, é o espanto. Essa aí pode roubar de qualquer classe gramatical. É só dar um espanto, ela se transforma em interjeição. Meu Deus, por exemplo. Meu Deus! Meu Deus, o meu é pronome. Deus é substantivo. Quando eu falo meu Deus, eu já virei uma interjeição. E é isso, gente. A gente agora vai para o livro, depois do susto da interjeição, e nós vamos construir o nosso mapa conceitual com essas classes gramaticais. Vamos deixar o nosso livro mais fácil para a gente poder aprender essas classes que são super importantes para que a gente possa dar continuidade ao nosso assunto. Então, essa é a tarefa. Faça o mapa conceitual no seu livro e até as próximas aulas para a gente conversar bastante, aprender bastante, muito facilmente aqui no nosso canal. Um abraço, gente. Um beijão para todos vocês.